Olá pessoal, vocês saberiam explicar quais seriam as vantagens de uma plataforma em relação ao laser compacto para a remoção de pigmentos, tanto de micropigmentações quanto de tatuagens? Vamos começar enumerando algumas dessas vantagens e explicando o motivo delas. Em primeiro lugar, as plataformas tendem a ser muito mais estáveis do que lasers compactos. Isso porque o sistema óptico de um laser de plataforma ele é muito mais complexo, ele tem muito mais espaço dentro da cavidade para ser comportado, diferentemente do laser compacto, que ele tem toda a cavidade embutida no interior do próprio manípulo. Por isso, nós temos um espaço muito exíguo, muito limitado. Por isso, não conseguimos utilizar sistemas ópticos complexos, como aqueles exigidos por uma emissão bastante estável desse laser. Por exemplo, a gente pode explicar que das metodologias empregadas, como por exemplo nos lasers da Lutronic, para a obtenção de feixes mais estáveis, envolve no bombeamento constante desse laser, ou seja, disparos contínuos da lâmpada com o obturador fechado, impedindo que haja a liberação desse laser para uso ali na ponteira, na aplicação para o usuário. Dessa forma, eu garanto que o banco de capacitor sempre esteja carregado no mesmo nível de tensão, e também eu garanto que o meu cristal dentro da cavidade seja devidamente condicionado por essa luz, não só pela luz, como também pela própria temperatura. Então dessa forma eu mantenho um sistema com uma temperatura rigorosamente ajustada, com os cristais condicionados no seu bombeamento por esses feixes contínuos, sendo que o único elemento para definir a saída ou não do feixe é a abertura do obturador. Da mesma forma, quando eu tenho uma utilização de segunda harmônica, gerando 532 nanômetros pelo KTP, por exemplo, eu também tenho um KTP que ele é devidamente condicionado por temperatura, com um ajuste preciso, e ele é imóvel, né, ele fica travado na cavidade. Então, dessa forma, eu consigo ter sempre o máximo de emissão possível em 532 nanômetros. Também, nós temos uma estabilidade temporal, que no meio técnico a gente chama de baixo jittering, que é justamente produzido pelo sistema de chaveamento ativo. Diferentemente de um manípulo que geralmente emprega cristais para fazer o chaveamento que nós chamamos de chaveamento passivo, geralmente empregando absorvedores de saturação, nas plataformas nós empregamos componentes eletroópticos como células de Pockels. Então dessa forma nós temos um controle elétrico da alteração do plano de polarização da célula de Pockels e dessa forma fazendo com que a luz pré-polarizada por um polarizador passe ou não passe por essa célula. Dessa forma, eu consigo garantir que seja emitido um pulso único, aquilo que nós chamamos de monopulse, né? E ao invés de múltiplos pulsos, como geralmente a gente observa em energias mais elevadas, em sistemas empregando chaveadores passivos. Embora existam algumas cavidades que utilizem chaveadores ativos de pequenas dimensões, elas ainda são muito pesadas e incomuns para serem utilizados no mercado de equipamentos compactos. Além disso, o laser de plataforma ela tem uma vantagem ergonômica dada pelo braço articulado, que geralmente é muito mais leve e fácil de manipular do que a utilização de um manípulo. Também tem a vantagem de ser um equipamento mais durável, porque geralmente são feitos com peças mais robustas, podem empregar metais melhores na confecção das cavidades, como por exemplo o aço inox, que já não é observado nos lasers compactos, visto que o peso é um elemento importante para a utilização de forma mais confortável de um manípulo. Dessa forma, os fabricantes privilegiam a utilização de alumínio ao invés de aço inox. Entretanto, o alumínio ele tem uma corrosão muito mais pronunciada, e essa corrosão do alumínio, pela água muitas vezes não trocada frequentemente ou não muito boa qualidade, produz a formação de incrustações que podem promover entupimentos, e esses entupimentos podem gerar danos catastróficos no seu manípulo. Temos outras vantagens também nos lasers de plataforma, que é justamente a possibilidade de permitir trabalhar com energias mais elevadas, principalmente na geração de segunda harmônica, por conta de sistemas de controle mais eficientes e mais robustos. Por isso, de fato, um laser de plataforma tem diversas vantagens em relação ao laser compacto. Entretanto, isso também resulta em um custo muito maior para o operador, e a manutenção também é uma manutenção mais complexa, o que exige uma mão de obra mais qualificada e peças também de melhor qualidade. Nós não podemos utilizar em muitas plataformas lâmpadas genéricas chinesas, justamente porque o equipamento é dimensionado por uma certa eficiência desse elemento de bombeamento óptico. E o equipamento percebe
que esse movimento não está sendo adequadamente realizado e isso dificulta no processo de calibração e muitas vezes nem sequer passa por sistemas de autoteste, dependendo da marca da sua plataforma. Importante é que a Cintiq não faz a manutenção em todas as plataformas do mercado e fazemos as avaliações, as medições e eventuais ajustes, principalmente plataformas da Lutronic e também lasers de outras marcas aí, de valor agregado mais elevado. Qualquer dúvida, entre em contato.